1 Timóteo, capítulo 2. Nós não iremos desenvolver todo o capítulo, mas vamos ler do versículo 1 até o versículo 15, o último versículo. Nós nos concentraremos sobretudo no versículo 5, mas ao final compreenderemos ele melhor dentro do todo do capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim o texto. Paulo dizendo: antes de tudo, Timóteo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em trajes decentes se enfeitem com modéstia e com bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Texto difícil, né? Esse final. Parece que começa a ficar confuso. Nós teremos uma outra ocasião para desenvolver o melhor, mas muito pertinente a leitura dele. Vamos orar. Feche seus olhos, peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração, peça ao Senhor para que Ele o conduza, para que Ele seja exaltado nessa manhã. Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Sem a Tua graça, nós não conseguimos compreender a Tua palavra. Sem a Tua graça, nós não conseguimos meditar na Sua palavra. Sem a Tua graça, não se consegue pregar a Sua palavra. Sem a Sua graça, não se pode fazer nada, nem sequer respirar. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E nós suplicamos a Ti, Deus, mais uma vez, pela Tua misericórdia, fale ao nosso coração. Não nos permita desperdiçar esse tempo, não nos permita menosprezar esta ocasião, por ser ela frequente aos domingos. Mas que esse tempo de comunhão, que esse tempo de comunhão dos santos que se reúnem para dar glórias ao Senhor, não seja desperdiçado, mas o Senhor seja exaltado. Usa-me, Senhor, apesar de mim, para falar com os meus irmãos, Pai, para falar comigo,
de Jesus. Amém. Você pode saber que o mel é doce, mas nunca ter experimentado o doce do mel. Você pode saber que o mel é doce, mas nunca ter experimentado o doce do mel. Jonathan Edwards dizia isso, e nós estamos nesta ocasião, no último domingo de outubro, no mês em que se celebra a Reforma Protestante, nesse ano de 2025, 508 anos de reforma, costumo dizer, não da reforma, mas de reforma, porque a igreja é reformada sempre reformando, então não aconteceu uma reforma há 508 anos. Há 508 anos nós estamos sempre voltando às Escrituras e mantendo os nossos olhos fixos ali, para que possamos estar sempre equiparados à palavra de Deus. E nós trabalhamos o solas durante esse mês, e coube a mim, neste último domingo, trabalharmos solos Christus, ou somente Cristo. Um título, um tema, uma doutrina conhecida de muitos de nós, porém, como já mencionado, precisamos ainda de reforma para hoje. E o desejo do meu coração é que, de alguma maneira, apesar de mim, o Senhor possa cravar nos nossos corações esse slogan da reforma: somente Cristo. Para trabalharmos isso hoje, 1 Timóteo, e Paulo escreve a carta de 1 Timóteo para orientar o Timóteo sobre questões práticas e doutrinárias relacionadas ao ministério pastoral dele ali em Éfeso, incluindo ali a escolha de líderes, bispos, presbíteros e diáconos, a conduta apropriada dos membros da igreja, o papel das mulheres, como nós já lemos aqui, a administração correta dos recursos da igreja, como eles devem administrar financeiramente os recursos, e a preservação, sobretudo, do ensino verdadeiro contra heresias. Mas um versículo, então, chave dessa carta de 1 Timóteo, pode ser resumida no capítulo 3, no versículo 15, quando Paulo diz assim: mas, se eu demorar, você, Timóteo, saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então Paulo escreve essa carta com esse objetivo, e no capítulo 2, esse capítulo que nós lemos, se nós pudermos sintetizar a ideia do capítulo 2, nós podemos dizer o seguinte: o capítulo 2 aborda o fato de que Deus deseja salvar todo tipo de pessoa, não há um tipo específico, só os reis, ou só a classe baixa, todo tipo de pessoa. E a igreja, ela testemunha essa verdade como? Por meio da oração, da intercessão a todo tipo de pessoa. Orem por todas as pessoas. E ela testemunha essa verdade também vivendo uma vida piedosa, uma vida que está de acordo com a realidade da cruz, expressando essa ordem de submissão segundo o Evangelho. Então a base de toda essa vida de oração exposta aqui, que Paulo exige, ele diz para os crentes, através de Timóteo, que ele deve ensinar que a igreja deve orar, os homens devem levantar as suas mãos, devem orar em todos os lugares, sem animosidade, levantar as suas mãos sem ira e sem contenda, ou seja, essa ênfase na oração, a base dela é o Evangelho. Versículo 5, Paulo vai dar a base de todos esses imperativos do capítulo 2, que é: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. E esse texto que eu quero me dedicar com os irmãos, para nós meditarmos sobre esse tema só os Cristos, ou somente Cristo. Nesse texto nós veremos apenas duas coisas. A primeira delas aliás, duas perguntas, vamos colocar assim. A primeira delas é: por que precisamos de um mediador? E a segunda dela é: quem é que pode ser o mediador? Quem pode ser, melhor dizendo, o mediador? Mas antes da gente avançar para responder essas duas perguntas, que é: por que nós precisamos de um mediador? Segunda é: quem pode ser um mediador? Acho que a pergunta que antecede a essas duas é: o que é um mediador, né?
a gente poder chegar nas conclusões de por que nós precisamos de um e quem pode ser, o que é o mediador? O mediador é alguém que fica entre duas partes, entre duas pessoas em conflito. E esse mediador, ele está entre essas duas pessoas para trazer essas pessoas de volta à comunhão, de volta ao relacionamento. Então, esse mediador representa uma parte diante da outra. E ele busca reconciliar o que foi rompido, o que foi separado, o que foi quebrado. Isso é um mediador. Agora, por que nós precisamos disso? O texto vai dizer que nós precisamos disso simples. Porque há um só Deus. É isso que o texto diz. Há um só Deus. Para que você entenda a implicação profunda dessa frase. Há um só Deus. Observe que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e 6. Ele diz assim, ele está tratando do problema de comer alimentos sacrificados a ídolos. Ele diz, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Só há um Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, Paulo diz, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, a quem são todas as coisas e para quem existimos, e há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. No mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 19 e 20, Paulo ainda tratando a questão dos alimentos sacrificados a ídolos, ele vai dizer que o que quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que o que é sacrificado a um ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com demônios. Observe o que Paulo está dizendo nesses dois textos. As coisas estão mais agitadas hoje, né? No geral. Vamos orar. Mas o que Paulo está dizendo nesses dois versículos? Primeiro, não existe outros deuses. Não existe ídolos. Segundo, os ídolos são na verdade demônios. É isso que você está ouvindo. Essa ideia de neutralidade não existe. Isso é coisa pagã, inclusive. Que a gente vai aos poucos vai abraçando e vai discursando como o mundo. Mas ou é Deus ou é demônios. Entende? Terceira coisa que Paulo está dizendo. Diante disso, nós devemos viver e adorar a esse único Deus. Porque nós existimos por causa desse Deus, por causa de Jesus e através de Jesus. Essa é a verdade do texto bíblico. Apocalipse 4, verso 11, um texto muito importante. As pessoas estão fazendo isso. Ali há uma adoração ali acontecendo. E acontece o quê? Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Há um louvor aqui. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. E ele é digno. Mas ele vai dizer aqui, nessa adoração, há um porquê. Por que Deus é digno de receber a glória e a honra e o poder? Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Paulo diz, não há outros deuses. O que existe são falsos deuses, são ídolos, são demônios. E diante dessa verdade, há um só Deus. E para Ele e por causa dele nós existimos. E por meio dele nós existimos. Vocês ouviram isso, inclusive, semana passada. Porque dele, por ele, para ele. Então nós temos que adorar. Porque ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Nós devemos viver e adorar a Deus. Porque há um só Deus. Mas o que nós fazemos? O que nós fizemos? Nós nos rebelamos contra o Criador. Isso começou lá no primeiro homem e na primeira mulher. Adão é criado por Deus e ele é colocado no jardim para cuidar do jardim. E ele deve dominar a criação. E para isso ele recebe então uma auxiliadora com essa mesma missão de dominar a criação. Adão falha na sua missão. E ele falha no capítulo 3 de Gênesis, quando a criação, a serpente, domina Eva. E quando Eva domina Adão, eles desobedecem a Deus.
Adão e Eva foram colocados num jardim com tudo o que eles precisavam e com a comunhão, com um relacionamento direto com Deus. Mas o que eles fizeram? Eles duvidaram da bondade de Deus, duvidaram da autoridade do Criador, desejando ser como Deus. Eles decidiram: nós é que vamos determinar o que é o bem, o que é o mal. Não quero viver de acordo com os padrões de Deus. Desde o Éden, o ser humano e toda a sua descendência escolheu ouvir a serpente e colocar-se no lugar de Deus. Nós é que vamos determinar como devem ser as coisas. O pecado é exatamente isso, é querer viver a vida como se Deus não existisse, como se nós fôssemos o centro do universo. E quando o ser humano se rebela contra Deus, ele rompe, ele quebra a comunhão que existia entre ele e o seu Criador. O pecado cria um abismo, uma separação entre Deus e o homem, há uma ruptura. E talvez você diga: eu já ouvi essa história. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a cidade, quando nós olhamos para a cidade onde nós vivemos, seja ela grande, seja ela pequena, seja uma cidade talvez mais conservadora, mais moderna, mais tradicional, enfim, a verdade é que as cidades de hoje continuam repetindo a história do Gênesis 3. A cidade, à sua maneira, diz: nós não precisamos de Deus, nós faremos do nosso jeito. Paulo, ao entrar em Atenas, em Atos 17, ele fica profundamente angustiado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Mas e nós? Será que nós conseguimos ver os ídolos da nossa cidade? Será que nós conseguimos ver a necessidade dessa reforma para hoje? Eles estão por todos os lados, embora com nomes mais elegantes e modernos. Talvez não tenha os nomes dos textos bíblicos, mas ele vem disfarçado de outras maneiras, como autonomia, como ídolo do sucesso, do prazer, da segurança, da autoestima, do consumo, do progresso. A cidade busca significado em tudo, menos em Deus. Ela cria narrativas e estilos de vida que ignoram o Evangelho. É uma celebração do entretenimento, como se fosse o entretenimento da redenção. Valoriza-se a autoimagem como se isso fosse trazer justificação para o seu coração. Procura-se uma experiência, cada vez uma experiência maior e mais nova. Enfim, como se isso fosse trazer salvação para a sua alma, ao invés de glorificar o Criador. A cidade adora a criatura, os feitos humanos, o poder político, o que quer que seja, mas não o Senhor. Essa rebelião não está apenas nos discursos que nós ouvimos, não está apenas nas heresias culturais que se lê nas redes sociais. Nós vemos isso nas estruturas sociais, nós vemos isso na cultura do nosso tempo, quando a justiça, que tanto se proclama por aí, é seletiva, quando a arte, a política e até mesmo a religião se torna palcos de autopromoção apenas, quando o bem comum tão proclamado é buscado sim a referência do bem supremo, que é o nosso Deus. Como disse um autor, a cidade cria mitos e símbolos que funcionam como religião secular. E isso é rebelião, irmãos. Porque se constrói uma moralidade, se proclama uma moralidade, tem-se streams proclamando e vendendo o seu produto como um produto mais moral. Aqui há moralidade, aqui as coisas funcionam corretamente, mas é uma moralidade corrompida. É uma moralidade sem arrependimento. É uma moralidade sem fé no Cristo. Então se descobriu, nos meios corporativos se percebeu que não dá para falar sobre moralidade sem falar de espiritualidade. Mas nós ainda não queremos Deus, então fala-se sobre uma espiritualidade sem cruz, apenas como uma categoria da sua vida. Mas não nos enganemos, por trás desse verniz de modernidade, de moralidade, de progresso, a cidade continua se escondendo de Deus, como no Éden, quando Deus procura Adão e ele se esconde. Nós continuamos nos escondendo, tentando ser livre sem o Senhor, tentando viver a vida
sem o doador da vida. Pergunta que se surge aqui: você percebe essa realidade do pecado em você? Você percebe isso em você? Porque não é apenas a cidade que se rebela, é o nosso próprio coração que se rebela. O problema não está só lá fora, no mundo, como se as pessoas do mundo fossem problemáticas, mas nós não estivéssemos também em conflitos. Está dentro de nós. A cidade é rebelde, porque é formada por pessoas rebeldes, como eu e como você. Quando nós escolhemos viver do nosso jeito, quando nós queremos ter o controle da nossa vida, quando nós decidimos o que é certo e o que é errado, segundo o nosso padrão, segundo o nosso sentimento, os nossos sentidos, nós estamos repetindo o mesmo pecado de Adão e Eva. Nós queremos ser como Deus. Nós também erguemos os nossos próprios altares do nosso coração, talvez não com pedras, talvez nós não façamos sacrifícios a ídolos, mas nós sacrificamos outras coisas. Nós fazemos os nossos altares, nós construímos prazer, nós construímos a nossa vida por baixo do prazer, ou fundamentada no prazer, no conforto, na aparência, na aprovação. Quantas vezes nós buscamos significado para a vida no trabalho? Você projeta toda a sua existência, a sua vida no seu futuro, na sua carreira. E eu não estou dizendo que o trabalho não é importante, mas quando o que fundamenta a sua vida é o seu projeto profissional, existe alguém que está sendo adorado que não é Deus. Ou na segurança, ou no dinheiro, ou nos relacionamentos, o que quer que seja. Quantas vezes nós queremos que Deus sirva aos nossos planos, em vez de nós servirmos aos dele? Em Romanos 3:23, os irmãos conhecem bem esse texto. Ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa é a grande tragédia da humanidade. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus, mas agora carecemos dela. Nosso problema não é psicológico, nosso problema não é social, não é emocional, tudo isso é sintoma. O nosso problema é relacional, é a quebra de relacionamento com Deus, o nosso Senhor. E isso é um problema, porque há um só Deus. Nós fomos feitos para viver em comunhão com Deus, mas agora, como Adão, nós nos escondemos dele. Nós não apenas quebramos a lei de Deus, irmãos, entre aspas apenas, mas sobretudo a raiz está no fato de que nós quebramos o relacionamento com Deus. E é por isso que nós precisamos de um mediador. É por isso que nós precisamos de um mediador, porque sozinhos nós não conseguimos restaurar essa comunhão. Nossas boas obras não tapam esse buraco. Nossas tentativas de ser pessoas melhores, pessoas boas, não resolvem o problema do coração. Tentar resolver o problema do nosso coração com as nossas boas obras, tentar resolver o problema da quebra do nosso relacionamento com Deus por causa do nosso pecado, com as nossas boas obras, é o mesmo que assassinar o filho da vizinha, mas dizer assim: tudo bem, eu realmente fiz isso, isso é grave, mas veja bem, antes de sair da sua casa eu lavei a louça, eu arrumei a casa antes de sair. É pôr um band-aid num câncer. Nós precisamos de um mediador, precisamos de alguém que possa se colocar entre nós e Deus, alguém que não tenha pecado, mas que entenda os pecadores, alguém que possa mediar homens diante de Deus e manifestar Deus diante dos homens. E esse é o segundo ponto: quem pode ser esse mediador? O texto diz: há um só, Jesus. Um só, Cristo Jesus, homem. Jesus é o único mediador, porque para essa tarefa nós precisamos de alguém
que seja Cristo, que seja divino, que seja Deus e que seja homem. Por isso Paulo coloca assim: Cristo, Jesus, homem. Nós precisamos de alguém que possa mediar os homens diante de Deus. Nessa divisão dos versículos, final do versículo 5, termina com uma vírgula, né? Mas é curioso porque Paulo chama atenção para o fato de Jesus ser homem. Ele poderia só dizer assim: há um só mediador, Jesus Cristo. Mas ele diz: Jesus, Cristo Jesus, homem. Isso a princípio parece insignificante, mas quem precisa de mediação, irmãos? Homens. Se Jesus fosse reconciliar Deus com os pássaros rebeldes, ele teria se feito ave. E o verbo se fez ave e habitou entre os ninhos, algo assim. Mas o problema que ele veio resolver é um problema de relacionamento entre Deus e homens. Por isso Cristo se fez homem. A punição que deveria ser dada sobre o pecado deveria ser derramada sobre homens. Precisava ser derramada em homens. Então Jesus se fez homem sem pecado para ser o nosso substituto. Por isso o nascimento virginal é tão importante. Por quê? Porque todos que descendem de Adão carregam esse pecado, essa natureza pecaminosa. Mas Cristo nasceu sem pecado. Cristo viveu uma vida santa, em tudo foi tentado, mas nada pecou. E então, ele morre. E na morte de Jesus, Jesus se coloca entre nós e Deus. Entre Deus e nós. E na sua morte, Jesus leva os nossos pecados. Ouça, 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, que viveu uma vida santa, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é chamado de a grande troca. Aquele que não conheceu o pecado, viveu uma vida santa, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Há uma imputação aqui, e quando se usa essa palavra imputação, não é amputar, não é amputação, é imputação, é atribuir a alguém por certo ilícito penal, é uma incriminação, desculpa, pronunciei errado, uma incriminação, meu Deus, incriminação, obrigado. Há essa grande troca, quando Jesus se coloca diante de nós e ele morre na cruz, Jesus é abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais terríveis, e esse é o ponto de ruptura que nós estamos destacando aqui hoje, é o fato de haver, por causa do pecado, essa alienação, essa separação entre nós e Deus, é esse afastamento da presença, do favor de Deus, da comunhão com Deus. Isaías 59, verso 2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus, e os pecados que vocês cometem os levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Para nos salvar, melhor dizendo, dessa separação eterna que existe entre o homem, o ser humano e Deus, Jesus carrega os nossos pecados no Calvário e em nosso lugar ele foi abandonado. É por isso que Mateus 27, verso 46, vai dizer, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clama em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fez esse clamor para que você não precisasse fazê-lo. Quando ele coloca-se entre nós, ao morrer, Jesus sofreu a ira de Deus por nós. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, diz o Salmo 7, verso 11. A ira de Deus santa existe, e Cristo tomou o cálice da ira de Deus, que nós merecíamos tomar. Ele bebeu até que estivesse completamente esgotado esse cálice, de uma maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. Ouça, Jeremias 25, 15 vai dizer: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações
as quais eu o enviar, mas ouça o que diz logo à frente, no livro de Mateus, no capítulo 26, 42. Retirando-se pela segunda vez, Jesus orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível este cálice, passa de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Isaías 53, 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo bebeu esse cálice da ira de Deus. Quando ele se coloca em nosso lugar, Jesus morreu em nosso lugar. E uma das maiores provas do juízo de Deus contra a nossa iniquidade é a morte física. Existe morte física porque existe o pecado, e esse é um juízo de Deus estabelecido. A Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original, natural. Ao invés disso, ela é um julgamento de Deus sobre as pessoas por causa dos seus pecados, a fim de nos salvar do poder da morte. Foi necessário que Jesus morresse em nosso lugar. Como diz 1 Pedro 3,18, Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir vocês a Deus. Cristo não é só um exemplo moral. Ele é o Redentor da humanidade pecadora. Ele é um mediador, o único mediador, somente Cristo. Mas Paulo também destaca que esse mediador não é Jesus homem apenas, mas é Cristo Jesus. Ele é Cristo, ele é divino, ele é Deus. E por causa disso, então, a morte de Jesus não prevalece para sempre. Jesus não permanece morto eternamente. Nós precisávamos, para mediar, alguém também que possa revelar Deus diante dos homens. E a ressurreição de Jesus é fundamental para isso. Se Cristo não ressuscitou, então todo o evangelho, a sua morte, tudo isso é um mito, é um salto. Mas como a ressurreição de Jesus é um fato histórico, ela valida tudo que ele, Jesus, afirmou ser e fazer a nosso favor. A ressurreição é a prova de que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é Deus. Em Romanos 1, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. E isso significa que a ressurreição é a comprovação, é a prova de que Deus, o Pai, é a prova de Deus, o Pai, confirmando que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Filho eterno de Deus, aliás. A ressurreição também é a prova de que Deus aceitou essa mediação. A morte de Cristo é um pagamento completo por causa dos nossos pecados. Só alguém perfeito, só Deus, só Cristo poderia pagar o preço dos nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou porque a morte dele satisfez a justiça divina, satisfez a justiça de Deus, e isso garantiu a nós o perdão e o direito de permanecer diante de Deus. Jesus fez isso no espaço e no tempo. Essa é o que nós podemos chamar de a redenção consumada. Quando Jesus diz está consumado, é fato. A ressurreição foi consumada na cruz. Aliás, a redenção, foi consumada na cruz. Tudo que precisava ser feito para mediar Deus e os homens foi feito por Jesus. E foi feito de uma vez por todas, por Cristo Jesus, homem. Mas tudo isso é inútil sem redenção aplicada. É isso mesmo que você ouviu. Tudo isso que Jesus fez é inútil sem redenção aplicada. O que eu quero dizer com isso?
Você pode saber que o mel é doce, mas nunca ter experimentado a doçura do mel. Minha oração é para que não haja pessoas aqui assim entre nós. Mas isso é uma realidade na igreja. Calvino, no seu terceiro livro das Institutas da Religião, no capítulo 1, na parte 1, vai dizer o seguinte, abre aspas para Calvino: devemos considerar agora o modo como os benefícios conferidos ao Filho unigênito pelo Pai vêm até nós. E primeiramente devemos considerar que, enquanto Cristo estiver fora de nós, e estivermos separados dele, tudo quanto ele sofreu e fez para a salvação do gênero humano é inútil e sem qualquer relevância para nós. Portanto, para que compartilhe conosco aquilo que recebeu do Pai, ele precisa tornar-se nosso e habitar em nós. Cristo é seu, o seu Cristo, ele habita em você. Você já experimentou o doce do mel? Ou isso é, de fato, uma estrutura de uma linha filosófica que faz sentido? Você creu nessa verdade? Você colocou a sua confiança na mediação única de Jesus Cristo? Ouça, não é apenas crer sobre Cristo, mas crer em Cristo. Não é apenas acreditar na história do Evangelho, mas é colocar a sua confiança. Não é apenas saber que o mel é doce, é experimentar a doçura do mel. É descansar o coração nele como o único mediador diante de Deus. Na época da Reforma, a Igreja Católica Romana, os romanistas, dizia que Cristo não era suficiente. A salvação é por Cristo, mas não somente Cristo. Então ensinava que depois do batismo, o pecador precisava de penitências, precisava de prantos, jejuns, rituais, para tentar apagar a culpa. Mas o problema dessa doutrina, o problema dessa ideia, é que ela coloca parte da salvação na mão dos homens. Como se o sangue de Jesus tivesse apenas o poder de possibilitar a salvação, mas não para realizá-la completamente. Mas a verdade, meus irmãos, é que Cristo não veio ajudar o homem a se salvar. Cristo não veio ajudar você a se salvar. Cristo veio salvar você, salvar o homem. A cruz não é apenas uma cooperação entre Jesus e o pecador, ela é uma substituição entre aquele que não tem pecado, que se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo fez o que nós nunca poderíamos fazer, e por isso toda a glória, toda a confiança, toda a fé deve estar em Cristo somente em Cristo. Você crê nessa verdade, meu irmão? Você confia que Jesus é o seu mediador, o seu único mediador, o único caminho entre você e Deus? Ou você continua tentando se salvar? Ou você continua tentando colocar a sua confiança nas suas obras? Há umas 3 semanas atrás eu li a autobiografia de John Bunyan, Graça Abundante aos Principais dos Pecadores. E é curioso o que Bunyan diz, porque Bunyan estava preso por pregar o Evangelho. Você imagina você ter se colocado preso, afastado dos seus filhos, da sua família? Imagina isso? Você ser preso porque você crê no Evangelho, porque você prega no Evangelho? Você passar os seus dias distantes, a única coisa que você precisa dizer é: tá bom, eu não vou mais pregar o Evangelho.
Só isso. Não é nem negar a fé. Não é nem dizer assim, eu não creio. É só dizer, eu não vou mais pregar. E Bunyan permanece preso. Eu não sei vocês, irmãos, mas a minha tentação em viver uma condição como essa é colocar a minha confiança no meu martírio. É colocar a minha segurança no meu martírio. E sabe o que é curioso nessa autobiografia do Bunyan? É que ele está preso por pregar o Evangelho, mas ele não confiava no seu martírio. Ele não estava seguro em Cristo, porque ele entendia que a salvação, a justificação é somente em Cristo. Talvez você diga, esse sermão de hoje não é para mim. O pastor está ficando rouco à toa. Esse sermão é para os não crentes. Esse sermão de hoje é para a galera visitante que talvez não tenha ouvido ainda o Evangelho e acha que ouviu na igreja que pertencia. Esse sermão não é para mim. Eu não tenho dúvidas de que eu estou em comunhão com Deus. Mas a sua segurança está no fato de que eu vou na igreja. Eu me dedico à igreja. Eu me sacrifico a Deus. Eu leio a Bíblia. Percebe? É algo piedoso. Eu oro. Não, eu falo de Jesus. Eu prego. Mas a confiança não pode estar nas suas obras. E quando eu digo obras, boas obras, a gente sempre associa boas obras à caridade. Mas é não colocar a sua confiança até mesmo na sua busca. Porque não está aí, está no que Cristo fez. É Ele, é somente Ele. Não é Ele mais o seu sacrifício. Não é Cristo mais a sua compreensão e elaboração correta da doutrina da justificação pela fé. Não é Cristo mais alguma outra coisa. É somente Cristo. Não seja tolo, não confie no seu martírio. Não coloque a sua confiança no seu martírio. Não coloque a sua confiança no fato de você se desgastar na igreja da cruz. Coloque a sua confiança somente em Cristo, porque Ele é o único mediador, somente Ele. Não há outro nome, não há outra obra, não há outro meio. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não descanse o peso do pecado em outros, senão em Cristo. Não descanse o peso do pecado em outros, senão em Cristo. Você ouviu o que eu disse? Não descanse. O meu desejo não é que você se sinta apenas mais aliviado. Eu sou um pecador de fato, mas agora estou mais aliviado. Não descanse. A ideia principal não é que você descanse o fato de você ser pecador. Porque é muito provável que esse descanso seja pelo fato de você diminuir a gravidade do pecado. Não procure alívio do pecado, procure redenção em Cristo. Não procure alívio do peso do pecado que você sente, procure a redenção em Cristo, alívio que é resultado de sua fé em Cristo. Porque alívio que não é resultado da sua fé em Cristo é condenação. Os irmãos entendem? Tem aqui, meu irmão. Obrigado. Proativo. Pensa. Se essas portas se fecharem e não se abrirem mais, e tiver que outras pessoas iniciarem uma plantação de igreja, mas você de fato experimentar o doce do mel, se você de fato experimentar o doce do mel, terá valido a pena todo o esforço. Mas será inútil sair daqui, ir para um lugar maior, dedicar-se a ofertar mais para pagar um lugar que nos conforte, nos comporte melhor.
Será inútil estruturar tudo isso. E você está aqui somente porque você sabe que o mel é doce, mas não experimentou o doce do mel. Cristo não é só uma ideia. Cristo é alguém. E o Espírito Santo, irmãos, ele é poderoso para fazer o que você não consegue fazer. Há um autor puritano chamado Joseph Allen, se não me engano. E ele escreveu um texto muito importante chamado Um Guia Seguro para o Céu. Na última parte desse livro, depois dele abrir todas as feridas do seu coração, dizendo: você ainda está confiando em você e não em Cristo. Ele vai dizer o que nós devemos fazer. E dentre muitas coisas que ele menciona, o convite que ele faz é: humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. É fato. Por causa dessa realidade do que Cristo, como único mediador, por causa dessa realidade, e outros também precisam desse Cristo, nós precisamos orar por todos, como diz o versículo 1 ao 4. É fato que por causa dessa mediação única de Cristo, nós precisamos viver de acordo com essa realidade, inclusive a forma como nós estruturamos a igreja, como diz do versículo 8 ao versículo 15. Mas eu não vou terminar como o esboço termina. De fato, o que nós mais precisamos é experimentar esse doce do mel da redenção em Cristo. Eu quero convidá-los a atender esse convite. Quero convidá-los a atender um convite do Joseph Allen. O convite das Escrituras de se humilhar diante desse Deus e clamar para experimentar esse mel, esse doce do mel, para que não seja apenas uma informação na sua mente, mas uma realidade experimentada no seu coração. Vamos fazer essa oração. Se você quiser se colocar de joelhos para orar, esse é um bom momento. Se você puder, eu te encorajo a fazer isso. Se você puder, eu te encorajo a fazer isso. Vamos orar ao Senhor, para que não seja apenas discurso, mas uma realidade experimentada do poder do Evangelho no nosso meio. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Se humilhe diante do Senhor. Peça para Ele fazer essa obra no seu coração. Peça para Ele abrir o seu coração.